esta audiência pública seja o pontapé inicial, seja o início de novo processo do reconhecimento, inclusive pela Câmara Federal, da legitimidade da representação dos nossos dirigentes de associações, que é o caso do Prisco, para se posicionar e sustentar esse processo de reivindicação junto aos diversos governos. Muito obrigado, deputado. Concedo a palavra agora ao senhor Fábio Brito, presidente interino da Aspra Bahia. Excelência, tem a palavra. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado Mendonça Prado. Obrigado aí pela oportunidade concedida por Vossa Excelência para que numa audiência pública nós tivéssemos voz. Eu queria saudar aos demais presentes, por meio do deputado, para que não faça nenhuma injustiça. Meu agradecimento especial à Sargento Angélica, que nos recepcionou como filhos em sua casa, guerreira, militante, incansável e intransigente na batalha aí contra os desmandos. Muito obrigado, Sargento Angélica, pelo seu apoio. Nesse momento, com pesar, que a gente vem se utilizar da palavra para falar da criminalização dos movimentos sociais, como falou o subtenente agora, deputado Gonzaga. Há muito que os partidos políticos, com respeito a todos, não faz mais esse debate ideológico, sociológico, filosófico. Esse debate político tem ficado a cargo dos sindicatos e das associações. E com a criminalização dos movimentos sociais, com a criminalização dos dirigentes sindicais e de associações e congêneres, a gente tem perdido esse debate. Porque colocar um policial militar, um vereador eleito com quase 15 mil votos, um vereador da terceira maior capital do país, atrás das grades por uma manifestação pacífica, é inadmissível. A República está ferida de morte. É o meu parecer. A República está ferida de morte. Quem está preso não é o vereador Marco Prisco Caldas Machado. Quem está preso é o Estado Democrático de Direito, que isso fique bem claro. Ontem foi o vereador Marco Prisco. Amanhã é o prefeito, é o vereador, é o senador, é o deputado. Que fique bem claro que isso não é uma afronta à pessoa física de Prisco, mas ao Estado Democrático de Direito como um todo. Essa tentativa de criminalização dos movimentos sociais é uma vergonha para o país, é uma vergonha para a nação. Você tem no poder hoje pessoas que são governo, mas que foram oposição, pessoas que foram presas, torturadas por manifestação pacífica e que hoje estão no poder e que estão se valendo dos mesmos expedientes que foram usados na época da ditadura militar. Para mim é uma tristeza muito grande ter essas pessoas no poder e se valendo de expedientes iguais ou piores, se não piores. Exatamente. Eu queria deixar claro para os senhores que, neste momento, existem 6 entidades de classe, dentre outras entidades no Brasil. Existem 6 entidades, as maiores da Bahia, inclusive algumas são as maiores do Norte e Nordeste, que têm hoje as suas contas correntes e o repasse, que são as contribuições voluntárias dos seus associados, bloqueados por ordem judicial e por entendimento perverso da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Porque o desembargador, quando determinou o bloqueio do repasse, que são as contribuições voluntárias das entidades, o desembargador o fez com base apenas enquanto perdurasse o movimento reivindicatório dos policiais por verba alimentar. Essa mobilização durou apenas 48 horas. Foi deflagrado dia 15 às 19 horas, e o movimento finalizou-se no dia 18 ao meio-dia. Então, 43 horas de mobilização, e até hoje, pasmem vossas excelências, o repasse, as contribuições voluntárias continuam bloqueadas. As associações são verdadeiras geradoras de emprego. Você tem o recepcionista, você tem a secretária, você tem o pessoal que faz a limpeza, você tem o pessoal da vigilância, você tem os fornecedores de serviço de uma forma geral. E essas pessoas estão aí há mais de 30 dias sem receber salário, por conta dessas constituições lançadas a pedido da Superintendência de Inteligência da Segurança Pública, que faz parte do Executivo Estadual, que lançou de forma perversa, através de uma interpretação maquiavélica, essas constituições em cima de entidades associativas que representam 30 mil policiais na Bahia, oficiais e praças, sem qualquer necessidade. Essa decisão foi revogada desde o dia 26 e até agora o governo do Estado não sinalizou o cumprimento. O governo do Estado, para variar, temos diversas decisões a respeito da reintegração do vereador Soldado Prisco, soldado sim, porque na minha concepção está reintegrado,
Nós temos decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, e o Executivo Estadual desdenha do Poder Judiciário e nenhuma providência é tomada. Eu tenho uma coleção de decisões judiciais de reintegração de Prisco. Eu tenho decisão da Auditoria Militar Estadual, tenho do Tribunal de Justiça da Bahia e tenho do Supremo Tribunal Federal. E o governo Jacques Wagner, o governo do PT, que se diz democrático, age de forma antidemocrática e ditatorial, se valendo dos mesmos expedientes que eles tanto combatiam. Um governo que tem seu nascedouro no sindicalismo, para mim não justifica. E a resposta, eu já falei lá em Salvador, na Bahia, nós temos que dar nas urnas, de forma democrática, trabalhando contra, porque não basta você votar contra, você tem que trabalhar contra, invocar seu pai, sua irmã, seu filho, seu vizinho, seu colega policial e trabalhar contra. Não porque a oposição seja melhor, que eu não sou louco, é porque estamos sem opção. E diante disso a resposta tem que ser dada na democracia, nas urnas. Não vejo outra alternativa. Quanto à questão da prisão, eu não teria como me excluir de fugir dessa responsabilidade, porque também tenho formação jurídica. Eu queria dizer que eu nunca vi, nos meus anos de faculdade e na minha experiência como operador do direito, nunca vi uma prisão desse tipo. Uma prisão que foi consubstanciada na manutenção e preservação da ordem pública e foi executada quando essa mesma ordem pública já estava restabelecida. Como o doutor Vivaldo Amaral acabou de confessar aos senhores aí, a prisão foi decretada para que não houvesse sequer assembleia. Direito de assembleia é cláusula pétrea, senhores. O direito de reunião é inalienável. Não cabe nem emenda constitucional. O direito de manifestação pacífica e ordeira, manifestação de pensamento, liberdade de expressão e opinião são inalienáveis. Não existe decisão judicial para evitar uma reunião, uma assembleia pacífica e ordeira. Inexiste no Estado Democrático de Direito previsão dessa estirpe. Por mais que queiram fantasiar, não existe. Foi alugado um espaço privado, uma casa de shows. Contamos com a presença de 6 entidades de classe, de trabalhadores, de oficiais, de praças, de pessoas idôneas, que não respondem a qualquer ação criminal. E foi deflagrado simplesmente um pedido de prisão preventiva, partido da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, pela prisão do vereador Marco Prisco, inclusive desrespeitando suas prerrogativas constitucionais e legais. E depois de efetivada a prisão, como bem falou o doutor Vivaldo, no dia 18, com a família e os filhos, numa operação pirotécnica, onde um helicóptero pousou no meio da pista e interceptou o carro do vereador com sua esposa e seus 2 filhos, e fez toda aquela pirotecnia para levar um vereador para o aeroporto para trazer para a Fazenda Papuda. Eu não vejo toda essa pirotecnia nessa praticidade contra o combate ao crime organizado. Eu não vejo. Sinceramente, para mim é lamentável, é deprimente ter que vir aqui e falar dos senhores de um atentado ao Estado Democrático de Direito. Há 30 dias, nós recebemos a informação, eu tenho esse e-mail, os advogados possuem, de que Prisco ele não satisfazeria os requisitos necessários para permanecer ou ser incluído no Sistema Prisional Nacional, o DEPEN. A diretora do DEPEN, doutora Diana Men, ela fez um relatório, um arrazoado, enviou esse relatório para a Justiça Federal, dizendo que Prisco não atendia aos pré-requisitos da lei federal e do decreto federal que regulamenta essa inclusão de pessoas no sistema penitenciário nacional. Quais sejam ser o líder de uma organização criminosa, a nível PCC, o Comando Vermelho, ser oriundo do sistema prisional estadual, ter comandado uma rebelião dentro de um presídio desse, no âmbito estadual, está fazendo uso de celulares, comandando o tráfico e o crime organizado de dentro da prisão. Então, Prisco não era nenhum líder de organização criminal reconhecido, a inexistência desses pré-requisitos pela diretora do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional. Ela indeferiu, ela deu parecer pelo indeferimento da inclusão de Prisco no sistema penitenciário nacional. Pasmem os senhores, que com 4 dias que houve esse parecer, simplesmente forças ocultas atuaram e um outro diretor do DEPEN veio e reconsiderou o parecer, dizendo que agora, doravante, Prisco satisfaz os pré-requisitos para ser incluído no sistema penitenciário nacional. E o parecer foi pela transferência de Prisco
para Porto Velho, Rondônia. Né? Qual a necessidade que prisca um vereador da terceira maior capital, com todo respeito aos senhores presentes, mas o vereador eleito com quase 15 mil votos, a terceira maior capital do Brasil, réu primário, tecnicamente primário, bons antecedentes, trabalho fixo na vereança, tem de estar em Porto Velho, Rondônia. Né? Eu entendo, infelizmente, essa prisão como uma prisão política. Queria aqui externar a minha admiração e respeito por Vossa Excelência, doutor Fábio Roque, que foi um homem de coragem, que com base na técnica jurídica, não se deixou influenciar por politicagem, né, porque o Ministério Público ele não falsifica provas. O Ministério Público não falsifica provas, o Executivo Estadual não falsifica provas, mas eles manipulam provas, né? Paz, meus senhores, que eu tive a infelicidade de ler num blog de um colega, acho que de Pernambuco, né, que no dia 27, ele colocou no blog dele, simplesmente com eufemismo, né, uma linguagem metafórica, no dia 27 nós vamos invadir Brasília. E aí o Serviço de Inteligência, juntamente com o Ministério Público Federal, queria induzir o juiz a erro para dizer que o Congresso Nacional seria invadido por policiais armados, por forças armadas, né? E não houve isso em nenhum momento. A própria Assembleia Legislativa reconhece que não houve crime contra a segurança nacional. Imagine os donos da casa, os titulares do poder, os membros do Parlamento Estadual, oposição e governo, consignaram uma declaração, através da Comissão de Segurança Pública, de que não houve crime contra a segurança nacional. Que o tratamento entre policiais e deputados foi ordeiro e pacífico, que naquele período lá em 2012, a casa estava em recesso, deputado. A casa estava em recesso. E os poucos parlamentares que se fizeram presentes naquele local foram recebidos pelos policiais com urbanidade, com lhaneza, com educação, com respeito, como deve ser. Inclusive, alguns deputados intermediaram as negociações com o governo do Estado. O próprio juiz, Fábio Roque, quando ele estipulou a fiança em 30 salários mínimos, R$ 21.720, o próprio juiz, quando ele estipulou a fiança, ele estipulou com fulcro, né, frisa-se, de que não havia a ação de grupos armados contra os poderes constituídos da República. Ele olhou os autos, 20 volumes, 200 folhas, 4.000 páginas, o juiz pesquisou, a decisão demorou de sair, ele pesquisou, ele se debruçou sobre os autos do processo e constatou que não houve crime contra a República, nem contra o Estado Democrático de Direito. Não houve ação de grupos armados. Os policiais estavam lutando por verba alimentar, senhores. Os policiais estavam lutando por melhores condições de trabalho. Fazer greve não é crime, senhores. Fazer greve é inconstitucional. Entre ser inconstitucional e ser uma conduta criminosa, estamos falando de coisas diametralmente opostas. Da mesma forma que fazer greve é inconstitucional, não é razoável que você exija que um policial militar, um sargento, um soldado, um tenente, que ele vá para a rua com o colete vencido. Não é razoável que você exija que um policial saia para trabalhar com uma pistola enferrujada para combater o crime organizado de .50. Não é razoável que você exija que um cabo e um soldado numa viatura saia para o combate contra 20 homens armados. Não é razoável. Então, senhores, é uma satisfação estar aqui presente, né, tendo voz, pela primeira vez, voz, em pleno Estado Democrático de Direito, a gente trilhando pelos caminhos da democracia para conseguir esse momento ímpar e de muita importância para a segurança pública, não da Bahia, mas do Brasil. Eu só vejo uma alternativa para acabar de uma vez por todas, de deixar os policiais serem reféns da política do medo e do terror. Primeiramente, a aprovação da lei de anistia, né, no caso específico da Bahia, contra essa lei de segurança nacional, que é considerada, inclusive pelo Ministério Público, na própria denúncia, como inconstitucional, porque foi concebida nos anos de chumbo, em 1983, no auge da ditadura militar. Então eu só vejo uma saída, que seria a aprovação por esta casa de uma lei de anistia que beneficie nossos colegas da Bahia e do Brasil, bem como, uma discussão posteriori, a anistia, além da anistia, a desmilitarização. A desmilitarização. A gente tem que estudar de que forma a gente vai garantir a esses trabalhadores, sim, trabalhadores,
Nós, policiais, somos trabalhadores. Nós temos que regulamentar métodos de reivindicação para que os policiais não fiquem refém do medo e do terror. Muito obrigado. Concedo a palavra ao doutor Dino Emerson Tiago dos Santos Nascimento, também advogado do vereador Soldado Marco Prisco. A senhoria tem a palavra. Excelentíssimo senhor deputado Mendonça Prado, excelentíssimos senhores colegas e advogados aqui presentes, doutor Fábio Brito, coordenador geral interino da Associação de Praças e Bombeiros, ilustres senhores. Tem um regimento que estabeleça esse tipo de procedimento. Nós estamos tornando a reunião quase que informal, mas vamos aqui estabelecer um tempo para cada um. Vocês sugerem qual o tempo para cada 5 minutos? Então, 5 minutos improrrogável para cada orador. Fábio Brito, e logo em seguida nós vamos ouvir a sargento representante da Polícia do Distrito Federal. Faça uso, por gentileza. Senhores, só complementando, né, a minha fala, eu gostaria de publicizar aos senhores que nós, policiais militares da Bahia, né, especificamente eu, Marco Prisco e o sargento da reserva Zé Newton, né, e a ASPRA, né, Associação de Policiais Militares, Bombeiros e seus familiares do Estado da Bahia. Nós estamos sendo alvo de uma ação civil pública, né? Eu, Prisco, Zé Nilton e a ASPRA, nós estamos sendo alvo de uma ação civil pública com o escopo de cobrar 16 milhões de reais que foram gastos com a mobilização das tropas federais na Bahia em 2012. Para os senhores terem ideia, eles estão cobrando 1.600.000 de munição letal. Onde foi que as Forças Armadas utilizaram essa munição letal? Só Jesus para dizer onde foi que eles gastaram essa munição, né? Eu tenho lá um relatório analítico, né, de todos esses supostos gastos, né, com as tropas federais. Tem esse mesmo relatório que cobra 1.600.000 de munição letal, ele cobra cerca de 60 mil reais em reposição de medicamentos. Onde foi que esse pessoal ficou doente? Foi lá na Bahia? Foi na greve de 2012? Né? Só o transporte dessa munição está orçado em quase 50 mil reais. O transporte da munição. De combustível, 1.500.000 reais de combustível. A nossa sorte é que nós ainda temos juízes que se respeitam. O Judiciário Federal indeferiu o pedido do Ministério Público Federal de bloquear os meus bens, a minha casa, meu carro, minha conta salário da Polícia Militar. Né? O policial Zé Nilton, o sargento Zé Nilton da reserva, sequer é diretor da entidade, desde 2010, que Zé Nilton renunciou à função de secretário-geral da entidade, desde 2010. A greve foi em 2012, ele está na reserva, né, com a saúde já comprometida, né, por não ser uma pessoa mais jovem, né, está na reserva, 30 anos duro de polícia militar. Em vez de gozar da sua aposentadoria, da sua reserva, recebe uma ação civil pública, cobrando 16 milhões de um sargento da Polícia Militar. Que fique claro, quem quiser, deixa o e-mail aí que eu mando a planilha do Exército, da 6ª Região Militar, cobrando de trabalhadores e de uma entidade de classe de policiais militares assalariados a quantia simbólica, supérflua e singela de 16 milhões de reais. Muito obrigado. Nós vamos iniciar então a segunda fase. Eu vou anunciando os nomes e aqueles que vão fazer uso da palavra, iniciam um pronunciamento, por gentileza, citando seus respectivos nomes para que fique registrado nos anais da Câmara dos Deputados. Concedo a palavra inicialmente à sargento Angélica Machado, da Polícia Militar do Distrito Federal. Boa tarde.